Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 14. Vamos esperar todos vocês acharem e nós vamos seguir nessa construção gloriosa. Gálatas 6, do 6 ao 14. Se todos acharam, se você que achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Então vamos seguir. Diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Nós vamos falar bastante disso hoje. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, do 6 ao 14. Eu estou agora no versículo de número 8. Vamos lá, 8, vou ler de novo. Versículo 8, 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diga para você mesmo: eu não posso desfalecer na fé. Isso. Por que nós não podemos desfalecer na fé? Porque nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, além de semear no Espírito, colher os frutos do Espírito, né? As promessas que o Senhor já tem liberada. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Interessante esse fazer o bem aos domésticos da fé. Eu sempre vou ligar esse fazer o bem com levar a verdade, ensinar a verdade. Isso é fazer o bem, acima de tudo, né? Versículo 11. Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro que é ele mesmo quem está escrevendo essa carta. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o contexto, o que estava acontecendo lá. A grande verdade era que aqueles que não passavam pelo ritual da circuncisão, que é uma cirurgia no órgão genital masculino, eles eram perseguidos. Perseguidos por quem? Pelos judeus, pelos pastores, vamos colocar assim para a gente entender, pelos líderes religiosos da época. Por isso que Paulo deixa muito bem claro: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sempre houve uma perseguição por causa do Evangelho, da cruz de Cristo, e sempre haverá. Sempre haverá, irmãos. Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo foi perseguido. Por quê, pastor Tiago? Por viver, expressar e falar a verdade. E você acha que nós não seremos por viver essa verdade? Você acha que nós não seremos confrontados por viver e falar essa verdade? É claro que sim, irmãos, com certeza. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei. Nem eles que estão fazendo o ritual que tem que passar lá para mostrar que então de fato é cristão e que ama a Deus, no entendimento deles lá dos judeus, você tinha que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se circuncidar. A Bíblia diz que nem esses que se circuncidavam no seu órgão genital masculino, eles faziam o quê? Nem eles guardavam a lei. Porque não se trata de fazer uma cirurgia externa, se trata de fazer uma cirurgia interna no nosso coração. Você pode se circuncidar
você pode se vestir como crente, você pode falar como crente, você pode pensar como crente, mas se você não nascer de novo, de dentro para fora, não ser transformado de dentro para fora, irmão, vai ser só aparência. Não vai ter autoridade. Por isso que Deus não se preocupa com o externo, Deus se preocupa com o interno, com o meu coração. Esses dias nós entramos num assunto tão simples, e um dos meninos que trabalha comigo, ele chegou, pô pastor, o que você acha de eu ir para o culto com boné? O que você acha de eu ir para o culto com uma regata? Ele disse, irmão, vai, do jeito que você está indo pensando, vai, só não deixa de ir, vai. Porque à medida que nós vamos nos aproximando de Deus e da palavra, o Senhor vai nos moldando. Porque existe um molde eterno, celestial e divino. Por isso que Paulo, em Romanos 12, ele diz, não se amoldem ao padrão deste século, mas sejam renovados pelo vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Existem dois moldes, o molde divino e o molde terreno. Por isso que Paulo está dizendo assim, aqueles mesmos que se circuncidaram, nem esses são capazes de guardar a lei. Porque não é o que eu faço que vai fazer com que eu guarde a lei de Deus, mas é aquilo que eu me torno em Cristo Jesus. Então não é pelo que eu faço, é por aquilo que eu me torno, naquilo que eu sou. Eu sou filho, e por ser filho de Deus, eu sou transformado, renovado, lavado pelo sangue de Jesus, justificado, reconciliado. E aí agora sim, agora eu posso andar como crente, se eu quiser botar gravata, eu coloco gravata, se eu não quiser gravata, eu não uso gravata, mas o terno e a gravata não vai dizer quem eu sou. O que vai dizer quem eu sou é o caráter expressado através das minhas atitudes. Tem muita gente falando bonito e fazendo coisas horrorosas. Então não se trata de fazer bonito, se trata de praticar aquilo que glorifica e exalta o coração de Deus. Então era por isso que Paulo estava falando, confrontando os fariseus. Pô, não adianta, irmão, você falar bonito, não adianta você se vestir bonito, não adianta você ter lá o doutorado, você ter isso, aquilo, se os camaradas não estão guardando a lei. Paulo, ele vai dizer, cara, quando você vai ler as cartas que Paulo escreve, sentou aos pés de Gamaliel, sentou com os melhores doutores, era muito restrito com relação à lei, guardava a lei como ninguém, estudioso, tal, isso ele simplesmente disse, isso aqui eu peguei, rasguei, joguei no lixo, simplesmente com o propósito de querer conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus e ser conhecido por Ele. Esse é o propósito de nós estarmos aqui hoje. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Versículo de número 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, estou falando quase em línguas estranhas aqui, irmão, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Deus seja louvado. Paulo ele deixa muito bem claro, eu não faço nada para que eu possa me gloriar. Longe de mim, ele diz. Ele diz assim, se for para gloriar, ele diz, eu vou me gloriar é da cruz de Cristo. E ele diz assim, longe de mim. E ele diz, longe de mim. Por quê? Porque o mundo está crucificado para mim. Mas ele não termina aí. O mundo está crucificado para mim, o mundo já não tem valor para mim. Mas ele continua dizendo, e eu estou crucificado para o mundo. Então, nós temos a nossa responsabilidade. Eu só quero dar continuidade aonde nós terminamos. E nós estávamos ali no versículo de número 6, indagando na quarta-feira passada, né? Corroborando para a edificação dos nossos estudos. E nós falamos de dois extremos que devem ser evitados. E quais são esses dois extremos? Nós falamos semana passada. A ganância por parte
dos obreiros e da igreja, e a ganância por parte da liderança da igreja, e a cobiça por parte da igreja. Por quê? Porque o contexto que o apóstolo Paulo aqui está confrontando os líderes religiosos era porque eles tinham um propósito, e o propósito deles não era cuidar das ovelhas de Cristo, mas eram apacentar-se ou cuidar-se de si mesmo. Eles queriam se vangloriar no meio de todos eles. Por isso que Paulo diz à igreja de Corinto: eu não vou atrás dos vossos bens, eu não corro atrás dos vossos bens, mas eu vou atrás, eu procuro a vocês. E lá em Atos dos Apóstolos, abra comigo, capítulo 20, e o versículo 33. Nós vamos para o final, para depois nós ir para o começo. Atos dos Apóstolos. Paulo ele deixava muito bem claro: eu não vou atrás dos bens de vocês, mas eu vou atrás de vocês. Paulo se preocupava com as vidas, com as almas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 33. Olha que tremendo. Eu vou para o 33 para depois nós irmos o contexto. Paulo diz assim, ó: não cobicei a prata, nem o ouro, e nem as roupas de ninguém. Paulo não estava preocupado simplesmente em enriquecer-se a si mesmo. Paulo estava preocupado em levar o evangelho para as vidas. Pastor Tiago, é verdade isso? Vamos ler o contexto. Agora, vem até o versículo 17, para nós chegarmos no 33. Atos 20, 17. Por isso que é muito bom nós pegarmos o contexto, para a gente não pegar simplesmente um texto fora do contexto, para termos um pretexto. Atos 20, 17. Paulo está exortando a liderança, os líderes religiosos de Éfeso. E ele começa dizendo assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Daí ele vai dizer a forma que ele viveu. Ele diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ou seja, com o confronto dos judeus. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo foi ministrar, ele era confrontado pelos líderes religiosos judeus. E ele deixa muito bem claro. E aqui ele nos ensina duas chaves, duas características muito importantes de como servirmos ao Senhor. Primeiro, com muita humildade e com lágrimas. Porque se nós não sentirmos a dor do nosso próximo, então, eu sempre falo, o doente somos nós. Se a dor do próximo não dói em você, então nós não entendemos nada de comunhão e de corporativo. E ele continua dizendo, versículo 20: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada como se fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ele sempre tinha o desejo de ensinar tudo o que ele recebera do Senhor Jesus Cristo. Porque se tinha algo que o apóstolo Paulo tinha prazer, era de dispensar todo o ensinamento, conhecimento e revelação que ele recebera do Senhor. Ele não segurava para ele. Porque eu recebi uma revelação, mas irmãos, é um mistério e eu não posso contar para ninguém. Não, isso não existe mais. Efésios 1, 9 e 10 vai dizer que o mistério já foi revelado. Que é de convergir, a vontade do Senhor convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Então, ele diz que não deixou de pregar nada que fosse proveitoso para ele, mas ele ensinou tudo publicamente de casa em casa.
Testifiquei, versículo 21, testifiquei tanto a judeu como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo, irmãos. Qual que era a mensagem? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e vocês precisam entender que a fé é em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem. A mensagem de João Batista era um pouco mais faca na bota. Era mais a machadada na raiz. O João Batista era um cara muito mais direto e mais grosso, assim, para que nós entendamos. Mais diretão. Se você for conversar comigo, você vai ver que eu vou pelas beiradinhas. É o meu jeito de trabalhar, de viver. Eu vou devagarinho, mas eu vou chegar onde eu quero. Se for conversar com a pastorada, ela já vai direto onde ela quer. Ela não vai pela beirada. Ela já vai encurtar o caminho, ela já vai direto. Está errado? Está certo? Não está errado, não está certo, irmão. Cada um, o Senhor, Ele fez de uma forma e de um jeito. Para quê? Para colaborar com o corpo de Cristo. Cada um tem uma forma, uma porção, uma forma de agir, e nós precisamos respeitar. E o apóstolo Paulo aqui, ele deixa muito bem claro. Ele falava a respeito do quê? Da importância de se arrepender a Deus e de ter a fé em Jesus Cristo. Ele fala no versículo 22, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Ele já sabia, irmãos, mas ele deixa claro, eu vou para lá, não vou falar o que vai me acontecer, para que vocês não me impeçam de eu cumprir o propósito. O apóstolo Paulo sabia o que ia acontecer com ele. Ele deixa claro ali na frente, quando você lê o capítulo 21, você vai entender que ele já sabia. Mas ele diz assim, eu estou preparado para aquilo que o Senhor tem para mim. Estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porém, estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer ali. Versículo 23. Senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que... Como que ele não sabia? Ele diz, olha, eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém, mas em todas as cidades que eu vou, o Espírito Santo de Deus me avisa. Avisa o quê? Que prisões e sofrimentos me esperam. E nós queremos viver o Evangelho com sabor de mel. Sem sofrimento, sem aflição, sem processo, sem renúncia, sem arrependimento. Não existe esse Evangelho, irmãos. Não existe. Jesus Cristo é o modelo. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo para vencer as aflições, porque eu já venci o mundo. Eu já venci. Nós não estamos dando uma ênfase nas aflições e nos sofrimentos, não. Até porque nós já sabemos que a palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós não vamos vencer as aflições. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então nós não vamos vencer essa aflição, nós já vencemos em Cristo. Então nós precisamos entender com os olhos espirituais, com uma mente renovada em Cristo e dizer, o Senhor já venceu naquela cruz. O Senhor já levou a minha enfermidade naquela cruz. É pensar desde a mente de Cristo, né? Porque aqui o apóstolo Paulo ele está falando que o Espírito Santo avisa ele que haveria prisões e sofrimentos. E em Romanos, se eu não me engano, ele fala que ele se alegra nas tribulações e no sofrimento. É de entender que o sofrimento, as tribulações, todas as coisas, quando a gente está posicionado em Cristo, todas as coisas que aos olhos naturais são ruins, em Cristo posicionado, a gente entende que isso é algo que colabora para que o avanço do reino ele prossiga, seja para a formação da vida em nós ou em alguém.
que todo o sofrimento, tudo aquilo que nós passamos de ruim, seja uma enfermidade, seja o que for, a gente entende que todas essas coisas, desde a mente de Cristo, são coisas momentâneas, breves e momentâneas tribulações, né? Então, é difícil aos olhos naturais pensar dessa forma, porque naturalmente a gente não vai conseguir entender as coisas do Espírito. Mas, posicionados no Senhor, a gente consegue discernir e ter a maturidade do Espírito de entender o que serve essa tribulação, esse momento de aflição, o que é? Desde a mente de Cristo, posicionado em Cristo. Eu entender que eu posicionado em Cristo, aquilo que estava fora dos meus planos, mas está no plano de Deus, serve para que alguma coisa no reino do Espírito avance. Alguma coisa no reino de Deus avance de alguma forma, para o meu crescimento, da vida de Cristo em mim ou em alguém. Amém? Romanos 8,18, Paulo vai falar assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são de comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo sabia que havia aflição, que havia prisões, que havia esses sofrimentos. Mas em todo momento os seus olhos estavam no Senhor. Estavam na vida eterna com Deus. Ele está dizendo, isso aqui vai ser passageiro. Isso aqui não pode governar a minha vida. Não estou dizendo que Paulo não sentia dor, que Paulo não chorava, tanto que ele deixa claro. O evangelho, o ministério dele era com frutos de muitas lágrimas. O cara foi espancado, o cara foi quase morto, apedrejado. Você acha que ele era um semideus? Não, ele era um ser humano como nós, que tinha vontades, que tinha desejos, mas que se submeteu à vontade do Pai. Porque quando a gente fala assim com a mente de Deus, parece algo muito além, longe para nós. Não, não está, irmãos. Basta simplesmente nós decidirmos, é definição de vida. Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero nascer de novo, eu tenho esse desejo de viver uma vida que Te glorifique. Conhecê-lo através do seu manual, da sua palavra, e viver dia após dia expressando Ele. Ele então continua dizendo, no versículo 24, todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? Nosso maior problema, quando nós achamos que que a nossa vida é muito valorosa. Ai daquele que falar de mim, ai daquele que tocar em mim. Não, irmão, não, Paulo entendia. Um versículo fora do contexto, para usar de pretexto, é perigoso. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O que é ungido? Separado, escolhido. Ou seja, os filhos de Deus, a igreja gloriosa do Senhor, posicionada nele, né? Então ele dizia, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Uau! Queridos, deixa eu falar algo glorioso para vocês. O Senhor confiou algo tremendo na minha mão e na sua mão. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, gerados no Senhor, amados no Senhor, e temos uma missão no Senhor. E qual é essa missão? É de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E testemunhar da graça, do evangelho da graça de Deus, a gente tem que ter uma mente mais ampla, a gente tem que entender que esse testemunhar do evangelho da graça de Deus é também aqui, quando nós nos reunimos, mas é muito mais além. É em todos os ambientes onde o Senhor nos colocar. Ali nós precisamos testemunhar do evangelho da graça. Ali nós precisamos cumprir a nossa missão. Pastor, mas eu não sei pregar a palavra de Deus.
mas você sabe expressar o caráter de Deus, mas você sabe manifestar o amor de Deus, mas você sabe manifestar a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, o abraço de Deus. Sabe, então a gente precisa sair dessas quatro paredes, entender que o testemunho do Evangelho da graça de Deus é muito além do que quatro paredes e uma reunião. Também é aqui, mas é muito mais além. Quando você está lá no teu trabalho, quando você está na tua casa, quando você está descansando, quando você está de férias, quando você está reunido com os amigos, quando você está jogando o teu futebol, quando você está lá no teu quarto jogando o teu videogame, teu PlayStation, quando você está dormindo, quando você está aonde você estiver. Cara, ali você precisa dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sim, sim. Para nossa reflexão, a grandiosidade, me parece, desse capítulo, e entre esses versículos, está na interpretação do 24. Então, para entender melhor, desde o 22, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Significa que ele já estava sendo alertado dos seus passos, por quê? Pela sua missão. E no 24, a essência da missão. A essência do 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Significa dizer que a vida material para ele não tinha o valor, nenhum, contanto que cumprisse a sua missão de ir, mesmo enfrentando as adversidades, pregar a palavra de Deus. Perfeito. E até para a nossa reflexão, trazendo para os dias atuais e para o futuro que a palavra revela, que chegaremos nos dias em que haverá muita fome e muita sede, mas não do pão e não da água, mas da palavra de Deus, e que correremos, pelo norte e sul, enfim, todos os lugares em busca, e não encontraremos mais. Então vejam o que nos espera. Vejam o que nos espera, que quem está no projeto de Deus e pretende se habilitar para a vida eterna, veja a luta que vai ter, e quando chegar o tempo de não encontrarmos, porque o homem, movido pelo adversário do Criador, vai cercear a palavra de Deus, eles vão fechar pela lei, Sim. Porque o mundo está normatizado, o mundo todo está sob as normas jurídicas e ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então, até explicando melhor, a sociedade organizada, ela é formatada pelos três poderes, Isso. pelas entidades, pelos segmentos sociais. A igreja, o que é? É uma entidade, tem um estatuto para cumprir. Então, aquela que não estiver nos conformes pela lei será fechada. Vai ser assim. Perfeito. Então, vejam o que nos esperam pela frente. E vejam, então, o papel do discípulo, que será o nosso papel. Aqui, nós vamos ter que abrir mão ou não colocar a nossa vida em primeiro lugar. Perfeito. Aqui, pegando um carona, eu te faço uma pergunta. E se fecharem essa igreja, esse espaço tijolo? E se te tirarem o violão, pastor Guilherme? E se você não tocar mais carrom, Jonathan? E se te tirarem do ministério das crianças, Miriam? E se Berce,
parar o projeto de Muay Thai? E se te tirarem dos obreiros, irmã Luzia, o que nós faremos? Qual a resposta que nós daremos? Porque é isso que Paulo estava falando. Ah, não tem aqui, fechou? Não tem problema, seguimos a nossa missão, porque eu não preciso de um violão, eu não preciso de uma porta, eu não preciso de uma salinha de criança para cumprir a minha missão, eu preciso de um coração apaixonado e queimando por Jesus Cristo. Ah, mas fechou, parou ali o Muay Thai. Não tem problema, o Muay Thai é a ferramenta. O fundamento é Cristo, eu continuo falando de Cristo, aonde o Senhor me colocar e levar para o Muay Thai. Já, só um pouquinho. Aqui, como é que é, pastora? É só a gente ver os relatos na janela 1040. É 1040, não é 1050, né? 1040. 1040, que são os países que não podem ministrar, né, a palavra de Deus, não pode ter uma Bíblia, não pode, meu Deus, inúmeras coisas. E o evangelho segue crescendo, né? Eu acho que o Gustavo Lara até trouxe esses relatos ali na pregação, né? No sábado, dizendo disso, que é o crescimento violento que tem nesses lugares, que não tem lei, que não tem norma, que não tem nada que vai impedir o poder de Deus sobre a terra, o crescimento e os filhos atentos a ouvir essa voz, né? Então, o que vai definir é isso, é o nosso posicionamento. Para que morremos, né? Não é para que vivemos. Para que morremos? Pelo que nós decidimos morrer? Por Cristo Jesus. Então, quem tem essa definição de vida, não para por nada. Não para porque vai ser preso, não para porque vai ser morto, porque isso está existindo sobre a terra. Nós, no Brasil, somos muito mal acostumados, né? A maioria que está dentro de uma congregação não é prostrado a Deus. Essa é a grande verdade. Porque ser prostrado a Deus é isso, é amar a Deus acima de tudo. É não negociar, é se posicionar, é permitir que Cristo nos molde todos os dias, negando o nosso eu mesmo. Dói, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, não importa, só vai. Né? Ontem até eu tinha postado alguma coisa, tipo, o adulto faz o que tem que ser feito, ponto final. Né, um posicionamento de Deus, e filho de Deus é assim, arregaça a manga e faz o que tem que ser feito, ainda que doa, que berre. É isso que Paulo vai trazer tão grandemente, né? Você vai lendo tudo do apóstolo Paulo, é nesse sentido. Eu fiquei aqui meditando o quão Deus podia confiar nele, ao ponto de permitir que fosse sempre revelado a ele tudo o que ia acontecer com ele. Ele já sabia. Imagina hoje o Espírito Santo, nós ir lá para casa, né? Cada um de nós, o Espírito Santo falar: Guilherme, levanta amanhã, quando tu for lá para o teu trabalho, né? Os caras vão fazer uma emboscada, tu vai ser preso por amor a mim, tu vai apanhar, tu vai quase morrer. Daí eu fico me questionando, será que a gente iria, né? Era o que acontecia com o Paulo. Ou a gente ia fazer como Jonas, vamos vazar, né? Entende? Esses questionamentos, eu fiquei pensando, que maturidade de um homem desse, poder ouvir de Deus: ó, meu filho, vamos, eu te amo igual, meu espírito está em ti igual, eu estou te usando com poder e autoridade, mas você vai passar por tudo isso para cumprimento daquilo que eu tenho naquele lugar. E o cara não arredar pé, né? Meu Deus. Meu Deus, Deixa eu só passar por Fred aqui. Fred, por gentileza. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu estava acompanhando em casa agora há pouco. Eu não posso estar toda semana na igreja por causa do trabalho. Minha escala de trabalho, né? Sim. Mas quando estou trabalhando, acompanho pelo YouTube. E hoje eu estava vendo o culto de quarta-feira passada. E fechar. E para resumir aqui o que foi falado agora, teve dois irmãos aqui que impactaram muito em testemunho, porque o estudo anterior falou muito sobre a comunhão, né, do corpo de Cristo, da igreja, né? Então, para fechar, assim pelo entendimento que eu tive agora, tanto o irmão Castanha como a sua esposa, ela deu um testemunho muito forte, me impactou hoje à tarde, quando eu estava ouvindo o culto, porque ela disse que estava numa situação que ela precisava liberar perdão,
E que mesmo debaixo dessa opressão, porque é uma opressão, né, da gente não estar conseguindo, dói, né, é uma dor, né? Mesmo assim, ela levantou a cabeça e ela veio para o culto de estudo. Então, esse é um testemunho muito forte para quem às vezes arruma muita desculpa, né? De eu não posso ir, eu não quero ir, eu não vou enfrentar as lutas que eu tenho que enfrentar. E o irmão Castanha terminou com uma frase que eu achei para mim que é fundamental, que às vezes a gente esquece, né? Que o projeto de Deus é a vida eterna. Sensacional. Aqui a gente vê que o nosso irmão em Cristo Jesus, Fred, está se alimentando dos estudos de quarta-feira. E isso é o que faz toda a diferença em nossas vidas, irmãos. Vamos continuar, pelo amor de Deus. Eu tinha muita coisa para falar só desse versículo, mas não dá. Pastora Kelly, vou te fazer uma pergunta. Posso? O que te faz sair um dia de uma UTI, no outro dia está no quarto, no outro dia está em casa e no primeiro culto que é liberado para você estar, você já está aqui? O que te faz vir de uma radiocirurgia de Blumenau e vir direto para o culto? Não, porque nós somos bons para dar desculpa. Então nós temos que ser bons para aprender também. Eu estou te falando de uma mulher de Deus que foi diagnosticada com um tumor no cérebro, que abriu toda a parte do cérebro, que fez uma cirurgia, que saiu depois de 3 dias, estava em casa, passou alguns dias em casa, está fazendo a radiocirurgia e vem direto para o culto. O que te faz se mover desse jeito? Bom, primeiro que eu não estou aqui pelo milagre, mas por Cristo, né? Não é pela ação, ainda que seja maravilhosa, né? Ainda que seja grandiosa, mas é a própria vida do Cristo, né? Em nós. Então, quando a gente passa por momentos assim como Paulo também passou, né? Por várias circunstâncias de dificuldades ali, a gente não olha a circunstância, mas tenta encontrar o próprio Cristo, a própria vida gerada em nós, para que a gente realmente manifeste e avance com esse evangelho, para que essa vontade, essa proposta do evangelho avance, e que a gente realmente seja achado em todo o tempo fiéis administradores, não somente colocando uma roupa para vir no domingo e vir aqui cultuar com os irmãos, mas desde quando eu estou em casa. Será que lá na minha casa eu tenho sido encontrada fiel diante de Deus? Com todas as minhas coisas, com tudo aquilo que eu faço, porque somos seres espirituais, temos falado isso quase todos os dias em casa, eu e Guilherme, que somos seres espirituais, portamos um corpo de carne, mas somos alma. A nossa alma precisa se sujeitar ao governo do Espírito. Então, se eu der crédito somente para o milagre do câncer, nossa, teve um tumor, em janeiro a minha vida parou. Mudou completamente. Quem era aquele em janeiro e quem é aquele hoje? Outra pessoa. E não é uma pessoa natural. É uma pessoa que busca querer viver a vontade do Senhor. E quando a gente sai de uma radioterapia e vem direto para cá, que é em outra cidade, você vem na estrada querendo chegar para o culto a tempo, é por amor. Por amor ao Evangelho, por amor ao corpo, por amor ao Senhor, por amor a essa vida, por amor a tudo, porque tudo que somos depende dEle. Uau. Tremendo. Eu quero só ir um pouquinho mais além. Não é por causa do milagre, a pastora Kelly falou. Por quê? O entendimento que ela já tem. Ela é o próprio milagre. Eu não preciso buscar um milagre quando o milagre já está em mim. Qual é o maior milagre? É o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Se eu negar isso, trocar isso por um prato de lentilha, irmão, quão miserável que eu sou. Por isso, à medida que nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele tem prazer. A gente vê na igreja de Atos, Deus fazendo milagres, maravilhas, curas, a igreja crescendo, multiplicando, os irmãos sendo libertos e tal, e glória a Deus por isso.
Mas isso era fruto de uma resposta que aqueles homens deram e aquelas mulheres deram a Deus. Uma resposta de obediência. Irmã Luzia, por favor. Deus tem prazer em nos abençoar. Nós precisamos entender isso. Ele se alegra. Cumprimentando o que a pastora Kelly falou. Eu sou uma pessoa que sou um testemunho vivo de Deus. Se eu estou aqui, é porque eu tenho que servir a casa dele. Porque, por o que eu passei na minha vida, olha, um dia é pouco. Um dia é pouco para me contar. Alegre, contente com os joelhos em terra. Jesus, se eu for, é por ti. E se eu viver, é por ti. E a hora que eu for, é por ti. Então, eu louvo muito ao Senhor, agradeço muito ao Senhor. E agradeço ao Senhor por esta casa e esses pastores que a gente conheceu agora de pouco. Que esta felicidade é imensa. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. É só Ele. Deus abençoe os pastores. Deus abençoe, lindo. Irmão, se isso não é Deus, o que é Deus? Né? Se isso não é a vida de Deus, então o que é a vida de Deus? Quando a gente consegue ver e entender, a gente não vive mais longe dele, fora dele, de forma nenhuma. Não vai ser um problema, uma aflição, uma discussão, uma angústia, uma enfermidade, nada vai nos afastar da presença dele, da comunhão do corpo de Cristo. Se for para viver, viveremos para ele. Se for para morrer, morreremos por ele e com ele. Isso é evangelho da graça de Deus. Sabe, então nós precisamos ter muito amor, muito cuidado, muita cautela, porque esse evangelho da graça de Deus que o apóstolo Paulo falou, nós não vemos como deveríamos ver e ouvir como deveríamos ouvir. A igreja, nós precisamos levantar um clamor para que a igreja possa vê-lo, ver o Senhor, ver a graça, para que essa igreja seja o testemunho vivo do evangelho da graça de Deus. Sabe, irmãos, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Se você vir aqui com uma expectativa de ganhar algo de mim aqui, ou dos pastores, ou dos obreiros, vocês não vão ganhar nada, a não ser uma boa noite, um abraço. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza, que vocês vão receber uma palavra sólida, de vida e de verdade. Uma palavra que vai transformar, se você se alimentar, ela vai transformar. Ela vai entrar na boca, vai ser doce como um mel, mas quando cair no teu estômago vai ser amarga como um fel. Porque ela vai te confrontar, ela vai te mostrar a verdade, ela vai te revelar o quanto nós precisamos ser transformados, o quanto nós precisamos nos arrepender, o quanto nós precisamos viver segundo o padrão eterno. Então isso não tem preço. E eu sempre falo, aqui nesse lugar, nesse espaço físico, enquanto o Senhor permitir que essas portas estejam abertas, eu estarei ministrando essa verdade sem negociar. Porque isso é evangelho. É entender que nós portamos a vida de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Que nós não estamos aqui para buscar a presença de Deus, para buscar a Deus. Não, se busca só quem está perdido, Deus não está perdido. Nós viemos aqui para manifestá-lo. E como que nós manifestamos? Assim, falando, ouvindo, dando testemunho, recebendo a palavra de vida, de verdade. Então você não vem para buscar, você vem para manifestar. Tem pessoas que não abrem a boca, mas manifestam a glória de Deus com um sorriso, com um olhar de fome, com vontade de conhecer a palavra. Cara, isso está expressando a glória de Deus. Então eu sempre falo, essa palavra, eu sempre falei e vou falar, nunca atraiu multidão e nunca vai atrair multidão, porque ela nos confronta todos os dias. A pessoa que vem somente para buscar para si mesmo, para si, ela vai ouvir isso e ela não vai entender, esses caras estão malucos, esses caras estão doidos da cabeça. Não, nós não estamos.
Nós estamos preparados para o dia da aflição, para o dia da alegria, para o dia da tristeza, para o dia do confronto. Nós estamos preparados. Nós estamos preparados para tudo. Precisamos viver assim. Vamos ler pelo menos, nós estamos no 24, vamos ler até o 33 pelo menos, para nós finalizarmos essa. A Kelly quer falar? Pastora Kelly, pode falar. Por favor. Esse tempo. Eu queria só complementar o que eu falei ali, que eu até escrevi de manhã, né, quando eu estava fazendo o meu devocional, que fala, porque muitas das vezes a gente ouve, né, as pessoas darem testemunho e falar ali, ai, que lindo e tal, mas como ficar realmente fundamentados e como permanecer fundamentados em Cristo todos os dias, né, porque é uma decisão diária. Então, a gente precisa, de fato, cuidar com as distrações, porque existem muitas distrações diariamente, em todo o tempo. E lá em 2 Coríntios 13 diz, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, os seus sentidos estão, de alguma forma, desviados da fidelidade sincera de Cristo. Ou seja, a gente precisa clamar e orar ao Senhor para que o nosso entendimento, de fato, consiga enxergar a Deus. De fato, consigamos viver essa verdade presente. E não algo que foi para tempos passados, e não sobre uma doutrina humana. Mas, de fato, aquilo que Deus me enxerga. Como que Deus me vê, né? E o problema de tudo isso, ainda mais, é que muitas das vezes a gente até sabe, tivemos a revelação de quem nós somos, porém não permanecemos por decisões que nós não queremos sofrer por amor ao Evangelho, né? E aí acabamos deixando de fazer aquilo que realmente devemos fazer, que é a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. E aí lá em 2 Coríntios 13 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Por quê? Se nós não tivermos comunhão com o Pai, jamais pode vir distrações que forem. Todas as vezes o nosso entendimento será endurecido novamente, os véus serão colocados novamente. Então, todo o trabalho de véu removido pode ser que, por um descuido de distração diária, né, de não estar vigilante ali no Senhor, eu volte novamente às práticas antigas. E aí eu não avance juntamente com o Evangelho e eu não faça mais parte daquele processo todo que o Senhor, né, de administrador fiel ali para o propósito avançar. Eu não faça mais parte daquilo. E a questão não é nem de não fazer parte, mas é de estar ali por amor a Cristo, de fato e de verdade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas nós não conseguimos ministrar um versículo de Gálatas até agora. Como que nós vamos sair da carta de Gálatas, capítulo 6, desse jeito? Nós não conseguimos avançar nenhum versículo de Gálatas hoje. Mas vamos terminar aqui. A comida está muito boa, o alimento está muito bom, né? Esse ambiente está preparado, gente, está muito bom. Então vamos ler pelo menos até o 33 para a gente terminar. E aí a gente ir para casa. E os que não tomaram banho, tomar um banho quentinho, ir para baixo da cama. Nós vamos ler até o 33. Nós estamos no Atos 20, 24 nós lemos. Agora nós vamos ler. Eu vou ler o 24 novamente. Isso aqui, por favor. Reflitam, leiam em casa, é muito bom. Versículo 23, ele diz, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu e você fomos chamados para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Uau, ele já estava se despedindo. Ele diz, eu sei que
todos vocês que eu anunciei, que eu preguei, que eu ministrei a respeito do reino, vocês não verão mais o meu rosto. Por quê? Porque prisões, sofrimentos e espadas esperam o apóstolo Paulo. Mas nem isso poderia segurar um homem que estava posicionado em Deus. Versículo 26, ele diz assim: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês. Ele estava dizendo assim, eu ministrei a verdade, agora vocês têm a responsabilidade de viver segundo o princípio eterno de Deus. Se vocês não viverem, é problema de vocês com Deus, não é mais meu. Tipo assim, a função dele ele fez. Ele ensinou, ele ministrou, ele exortou. Ele fez a função, o ministério dele ele cumpriu. E das minhas mãos não. Eu estou inocente do sangue de todos vocês. Sabe aquela historinha que o pastor vai ter que dar conta de todas as ovelhinhas? Será? Se é uma definição pessoal de escolha, eu decido se eu quero ficar e permanecer em Deus. Como que um pastor vai ter que ser punido por uma decisão minha? Não tem lógica. Não tem lógica. Paulo diz assim: é um corpo. Por isso nós precisamos andar juntos. E o dia que o Senhor me recolher, irmãos, eu tenho uma consciência. Estou com a minha mente tranquila. Primeiro, por não negociar o Evangelho. Segundo, por não me corromper. Terceiro, por não ser manipulador das Escrituras para me enriquecer a si próprio ou receber vanglória. Eu morro em paz com Deus. E ora a Deus para que eu permaneça nesse lugar, porque como a pastora Kellen disse, é um piscar de olhos, para você se distrair e os véus virem novamente. Por isso que nós precisamos estar orando uns pelos outros, clamando a Deus e tendo a responsabilidade de uma vida com Deus. Versículo 26, portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Versículo 27, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Que coisa linda, irmãos. Versículo 28. Até o 27 ele fala da responsabilidade dele, do cumprimento de testemunhar o evangelho da graça, de cumprir a missão dele. Agora o 28 ele alerta a igreja. Agora ele começa a alertar a igreja. E ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele sabia que ele tinha ministrado o evangelho da graça, mas ele sabia que após a saída dele, os judaizantes iam entrar de novo com tudo, trazendo a lei, dizendo assim: vocês precisam ter fé em Deus, mas precisam algo mais, circuncidar. Era como se a cruz de Cristo não fosse suficiente, a morte de Jesus não foi suficiente, o sangue de Jesus não foi suficiente, então nós precisamos fazer algo mais, anulando a graça de Deus, o poder de Deus, a morte de Cristo. Versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Chegamos no 33, irmãos. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades
e as de meus companheiros. Versículo 35 para nós finalizarmos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos o quê? Ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Essa palavra nunca foi usada para oferta, irmãos, mas sim para doar a sua vida em prol do reino. E o evangelho distorce e coloca isso, e coloca uma pressão. É melhor dar do que receber, porque você tem que dar, porque... Irmãos, que a graça de Deus possa nos conduzir dia após dia, que nós possamos crescer todos os dias, né, nessa vida gloriosa de Deus. Eu quero que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus, para nós orarmos. Missionário Jonathan, vem orar por nós aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por desfrutarmos da Tua vida, da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Que o alimento necessário e essencial que nós necessitamos dia a dia, Senhor, para sobreviver, Senhor, para viver conforme a Tua vontade. Que nós venhamos a ter o mesmo entendimento, Senhor, que a pastora Kelly nos expressou. Que não apenas desfrutamos do milagre, mas somos o próprio milagre. Nós temos dentro de nós tudo aquilo que nós necessitamos, porque portamos algo incorruptível dentro de nós, inegociável. E que nós também venhamos, Senhor, a não negociar, a não barganhar, Senhor, a viver intensamente essa verdade, porque não necessitamos nada daquilo que está fora, mas daquilo que está dentro de nós. Que a Tua vida seja uma habitação em nós, e que nós venhamos, Senhor, a ser espelhos, a refletir, Senhor, essa vida fora de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, não saia sem cumprimentar seu irmão, lembrando que amanhã nós temos o projeto Lutar por Cristo, Muay Thai e agora Jiu-Jitsu e também Muay Thai para a graça de Deus. Amém?